Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Continuamos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no nosso concelho. Depois do CDS-PP, BE e PCP, hoje o destaque vai para o PS, Partido Socialista. No xadrez político nacional, o PS é o segundo partido com mais votação e representação parlamentar, a seguir ao PSD, e no distrito está agora em situação de igualdade em número de autarquias. Em 2014, num processo inédito em Portugal, em que pela primeira vez participaram na escolha do líder nacional militantes e simpatizantes, António Costa foi eleito secretário-geral. De acordo com os habituais barómetros de intenções de voto no país, o PS é o partido com maioria de intenções de voto, mas na última sondagem publicada, sem atingir diferença substancial no confronto com os atuais partidos da coligação, ou seja, o PSD e o CDS-PP. À escala do Conselho, recorde-se, o PS perdeu a maioria na Câmara nas eleições autárquicas de setembro de 2013 e uma curiosa situação, ditada pelos resultados eleitorais, está numa situação de empate na Assembleia Municipal com presidência da coligação PSD-CDS-PP. Isto porque mantém a maioria das presidências de freguesia, ou uniões de freguesia, embora tenha menos um eleito direto para o órgão deliberativo municipal. Daí que seja dos partidos com maior visibilidade. Em processo eleitoral interno, em Vieira do Minho, ocorrido em dezembro de 2013, foram eleitos os órgãos políticos concelhios e Jorge Dantas foi confirmado ou reconfirmado como presidente da Conselhia de Vieira do Minho do PS. O que será o Partido Socialista no próximo futuro em Vieira do Minho, como se posiciona na atual situação do país, neste ano de eleições legislativas, que a análise da situação política, particularmente no Conselho, fazem os socialistas, é o destaque do Falar daqui de hoje. Para isso, convidamos e temos connosco em estúdio Jorge Dantas, presidente da Conselhia do PS de Vieira do Minho. Dr. Jorge Dantas, boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Comecemos por este último dado, que é desta última semana, do início do fim de semana. O PS está neste momento numa situação em que a coligação PSD-CDS-PP governa numa situação não fácil, embora com algumas notícias ditas favoráveis, de que falaremos adiante. O PS não aparece como o partido solidamente de alternativa. Muito boa tarde mais uma vez, eu quero agradecer o convite que a rádio faz ao Partido Socialista e na minha pessoa que represento. Eu queria saudar também a rádio por essa iniciativa e dizer que é sempre com gosto que estamos cá para poder também dar a nossa opinião sobre aquilo que se passa na política nacional, regional e nomeadamente a nível local, que temos todo o gosto em fazê-lo. Dar nota de que, de facto, nós vivemos num momento difícil em Portugal, sabemos isso há muito tempo, desde há muito que isso é conhecido por todos, e estou certo que o Partido Socialista vai ser e terá de ser oposição e alternativa a este governo da maioria de direita PSD-CDS-PP. Vivemos um processo interno, como o José Luís há pouco referiu, que resultou numas primárias inéditas em Portugal e que deram, de facto, uma grande força e um grande dinamismo ao Partido Socialista. Participaram milhares de portugueses que livremente, não só os militantes, mas os simpatizantes, livremente se registaram enquanto votantes no Partido Socialista e no António Costa, maioritariamente. E agora é trabalhar para que possamos, em outubro ou setembro de 2015, este ano, portanto, ter uma maioria reforçada de eleitorado no nosso Partido Socialista, no nosso programa eleitoral, nas nossas propostas. Nós, a intenção do António Costa e a intenção do Partido Socialista é que possamos ter uma maioria absoluta para governar Portugal. Esse objetivo é, sem dúvida, aquilo que se é proposto quando se pretende governar em situação de maior dificuldade, de maior crise económica e financeira, de maior dificuldade social e económica que vivemos no país, na Europa e até no mundo. Esse objetivo há de ser o objetivo que vamos prosseguir e que vamos tentar alcançar quando for a altura das eleições. Hoje estamos ainda muito longe desse dia. É certo que as sondagens umas vezes dão maior destaque, outras vezes dão menor destaque, mas também sondagens são sondagens, como dizia um antigo líder Partido Socialista, António Guterres, sondagens são e valem o que valem. É óbvio que quando elas são positivas sabem melhor,
quando não são tão positivas, não sabem tão bem, mas o que é importante é o PS definir o seu caminho, definir a sua estratégia, definir o seu objetivo político e, a partir daí, fazer um trabalho de convencimento dos portugueses para que possa ter um bom resultado. Mas parece que é isso que não consegue definir e, por isso, não consegue fixar o eleitorado. E como falou em diferenças de sondagem, há aqui uma de 17 de outubro de 2014 que dava o PS com uma intenção de 45% de votos. 6 meses depois, ou 5 meses depois, o PS tem apenas uma intenção de 37,5%. Naturalmente, essa primeira sondagem que o José Luís refere tem a ver logo a seguir às eleições primárias e, portanto, também esse dinamismo próprio de um ato eleitoral, estou certo que é dessa data. O que se passa neste momento, e eu também reconheço isso, é que o Partido Socialista vive numa luta muito forte com uma máquina de comunicação que é este governo e que são estes partidos, tanto o PS como o CDS, conseguem transformar aquilo que são más notícias em boas notícias, conseguem transformar aquilo que é mau para o país, muitas vezes em situações positivas, e isso também se reflete naquilo que são resultados eleitorais, resultados das sondagens, peço desculpa. Estou certo, portanto, que há aqui uma grande pressão, tanto da imprensa escrita e falada e dos grandes grupos empresariais e económicos do país que não querem que o PS ganhe as eleições e, portanto, o António Costa tem que estar preparado para isso mesmo, sabe dessa dificuldade, aliás, terá que trabalhar com essa dificuldade, mas fundamentalmente o que nós temos é que começar a trabalhar para definir um programa eleitoral, uma agenda para a década e definir no futuro próximo, mais ou menos próximo, um conjunto de propostas para os portugueses. Eu relembro que nós não temos e neste momento ainda não apresentamos. Entendemos e entendo o Partido Socialista que não é a altura ainda de apresentar esse tipo de propostas. Aliás, se apresentássemos essas propostas agora, estaríamos a discutir não aquilo que é a política deste governo, a política da Europa que prejudica os portugueses, mas estaríamos a discutir as propostas do PS e, portanto, o PS entende que ainda é cedo para apresentar as suas propostas, que ainda há tempo e muito tempo para fazer essa apresentação dessas propostas eleitorais. Em devido tempo serão apresentadas naturalmente aos portugueses. Os portugueses terão que votar em função daquilo que é um programa eleitoral e um conjunto de propostas, e quando elas forem apresentadas e quando formos a ver que o PS é um partido de matriz democrata de esquerda, de uma esquerda moderna, naturalmente, em que defende as pessoas, em que defendem que é importante o caráter social das políticas, em que não conta só os números, nem conta só e apenas esta austeridade pela austeridade, e que nessa altura em que as empresas, o comércio, o investimento, balançado com aquilo que é o respeito pela dívida pública e pela Europa, vai naturalmente reforçar a sua posição eleitoral e garantidamente caminharemos para aquilo que é o objetivo, que é a maioria absoluta. Mas há uma verdade que parece também vir das notícias recentes e dados recentes, incluindo socialistas, um homem que esteve, um socialista ou um militante socialista que esteve no apoio inicial ao arranque de António Costa, que é o caso de Alfredo Barroso, aparece esta semana, ou na semana que terminou, com uma carta dizendo que se pretende desvincular do PS, tendo em conta declarações recentes também do atual secretário-geral. O Partido Socialista é um partido democrático, sempre vamos foi um partido democrático. Vamos lembrar das pessoas num encontro com empresários chineses. Um encontro, ainda por cima, que era um encontro privado, da qual surgiu uma declaração que, a meu ver, demonstra até uma forma diferente de fazer política. O António Costa manifestou aquilo que entende que é importante para o país, que é, em relação àqueles que são os potenciais investidores no país, de fundos importantes do ponto de vista financeiro e económico, empresarial, dizer que o país está pronto a recebê-los, está capaz de os receber, que tem condições, se calhar, neste momento, boas para receber esse investimento, manifestou publicamente e foi usado pela direita como sendo um reconhecimento de que as políticas do governo são as melhores. Não são, antes pelo contrário. E foi entendido como uma hesitação por parte desse militante. Aliás, eu queria realçar só e dar esta nota para também não focar muito aí, porque eu acho que não é importante. Aliás, acho que o António Costa não devia dar a importância que deu a este assunto, para dar uma nota que nesse mesmo dia Bruxelas tinha fixado Portugal como um dos 5 países que estão sobre escrutínio mais severo por parte da Europa, porque não está a conseguir cumprir alguns dos seus objetivos. Nomeadamente, Portugal tem uma dívida pública cada vez maior, uma percentagem de dívida que aumenta e, portanto, ao fim desta austeridade toda e desta política de corte absolutamente brutal sobre aquelas pessoas mais pobres, mais carenciadas, famílias, trabalhadores, funcionários públicos reformados, não sobre o capital e grandes empresas, depois deste esforço todo, Portugal continua a ter mais dívida e não é capaz de resolver o problema das pessoas, que esse é que é um grande drama e que a Comissão Europeia também reconhece e, como reconhece, deixou Portugal sobre este escrutínio mais forte que só acontece em 5 países na Europa. Mas Bruxelas também. E portanto surge esta questão, peço desculpa só para dizer que esta questão de António Costa no encontro com os chineses, que aconteceu 17 de fevereiro,
surge no dia 25, no dia 26 de fevereiro, para tentar desviar atenções. Eu acho que as atenções não podem ser desviadas porque, de facto, este governo prejudica as pessoas todos os dias. Mas Bruxelas, que ainda recentemente tinha apresentado, também vive de muitas contradições, porque recentemente Portugal foi apresentado numa cerimónia pública que foi muito notada e criticada também, sobretudo pela oposição, com a Ministra das Finanças portuguesa ao lado do Ministro das Finanças alemão, apresentando Portugal como exemplo. Na semana seguinte, Portugal já não é exemplar. Mas é que Portugal é aquele bom aluno que serve para tudo e, portanto, faz do papel que o professor pretende que seja feito. E, portanto, na semana anterior foi até a Alemanha fazer uma figura absolutamente ridícula que envergonhou grande parte dos portugueses, se não a grande maioria, a exceção feita ao governo e aos seus seguidores, aos seus seguidistas, se for melhor dizendo ainda, e, portanto, predispôs-se a um papel que não tinha que o fazer e foi dado como bom exemplo apenas para conseguir encostar o governo grego numa discussão económica na Europa. O governo grego, felizmente, nesse aspecto, acho que deu um exemplo de democracia e de grande resistência política ao conseguir sair dessa pressão e chegando a um acordo com a Europa, que também serve a todos, com certeza. E na semana seguinte a Europa voltou ao normal, que é fazer as contas bem feitas e para Portugal, portanto, sob uma vigilância bem reforçada. E Portugal tem de estar sob essa vigilância, infelizmente, porque continua a não conseguir fazer descer, nomeadamente, a dívida pública. E, naturalmente, que isso é feito sempre à custa daquilo que são os mais prejudicados, que são os trabalhadores portugueses, os reformados portugueses, os jovens portugueses, que não conseguem sair desta grande regime de austeridade, que não nos leva a lado nenhum, a não ser vivemos todos pior do que vivíamos há 3 ou 4 anos atrás. Deixe-me só meter um parênteses, mas o Syriza não é propriamente, o Syriza, o partido da esquerda grego que venceu as últimas eleições naquele país, não é propriamente um modelo para o PS. Não, de todo. Não é de todo, claro. António Costa já o disse, que não é apoiante do Syriza. De todo não é. De qualquer modo, pergunto-lhe, colhe alguma coisa, colherá o PS alguma coisa da atitude negocial dos Eu acho que escolhe a Europa e escolhe todos os cidadãos europeus, que é, ainda nos resta alguma esperança quando se pode afirmar políticas e convicções, elas têm de ser respeitadas pela grande força europeia. Naturalmente, os países mais fortes perceberam que o governo eleito na Grécia é um governo democrata, é um governo que foi votado livremente, que representa a vontade maioritária da uma população, que é a população grega, e, portanto, tem de ser ouvido. E quando se está convicto dessas posições, que vale a pena lutar por elas. Ficou este exemplo e esta esperança para todos os europeus de que quando se tem convicções e quando se luta por elas, que vale a pena e que naturalmente será resultados. Eu acho que o papel do bom aluno subserviente como nós fomos é que não nos leva a lá nenhum, porque vivemos neste regime de austeridade, de grande dificuldade e que também sabemos todos, o José Luís também sabe tão bem como eu, quem percebe política também sabe tão bem como eu, que o Syriza não pode ter sucesso e o governo português sabe que se o governo grego tiver sucesso na Europa, significa que toda a política e todo o discurso deste governo em Portugal cai como um castelo de cartas e, portanto, é tudo feito para que tal não aconteça, mas também estou certo que, e voltando à política nacional, que o governo português já tem dado nota de que não pode continuar com esta política porque prejudica os portugueses e os portugueses naturalmente terão que mudar de política, mudando de governo, e essa alternativa democrática de governo passa naturalmente para o Partido Socialista. Mas uma declaração que colhi exatamente da página web do PS, uma declaração atribuída a Sérgio Sousa Pinto, que acusou o governo de fazer o trabalho sujo dos atuais donos da Europa, dizendo, palavras suas, o problema grego é também o nosso problema e de todos os europeus. É essa a perspectiva que o PS tem? Como eu digo, eu acho que o Sérgio Sousa Pinto, quando diz isso, refere precisamente àquilo que eu dizia há pouco, que é, naturalmente, que os gregos e portugueses e todos os europeus sentiram nesta vitória do Syriza, nesta forma de negociar do Syriza e esta pressão que o Syriza fez, esta afirmação de uma política que o Syriza fez na Europa, nós também nos revemos nela, não nas políticas do Syriza, mas naquilo que foi a forma de resolver o problema. E Portugal teria e devia ter uma posição diferente em relação àquilo que são os ditames da Europa. Nós não devíamos ser apenas os bons alunos que respeitam esta austeridade, que não resultou em nada, até porque os dados, ainda há pouco tempo, a própria Comissão Europeia diz que o sistema de proteção social português não foi capaz de lidar com o aumento da pobreza nos últimos anos, salientando que os cortes nos apoios sociais afetaram desproporcionalmente os mais pobres.
o impacto das transferências sociais na redução da pobreza diminuiu 29,5%. Portanto, é a própria Comissão Europeia que reconhece que o governo e as políticas portuguesas não são capazes de dar resposta àquilo que são os mais necessitados, os mais desfavorecidos. A pobreza aumenta em Portugal, passamos de 2 milhões para 3 milhões de potenciais pobres em Portugal, passamos de 700 mil para 1 milhão e 400 mil desempregados. São números completamente assustadores. O número de pessoas que imigram todos os dias aumenta. Basta olhar para o nosso concelho e perceber que isso é verdade. Basta olhar para os nossos cafés, para os nossos comércios, para a nossa vila, para as nossas aldeias, para verificarmos que elas estão desertificadas, estão cada vez com menos gente, cada vez com menos jovens. Nós, é dito isto recorrentemente, estamos numa geração mais qualificada de sempre em Portugal, graças também ao esforço grande dos governos, e somos uma geração completamente desperdiçada porque imigrou para o estrangeiro. Muitos deles vão para o estrangeiro não para trabalhar na área que são formados, mas para trabalhar naquilo que aparece, na limpeza, na construção civil, em trabalhos até que não têm a ver com a sua formação profissional, e muito menos com a sua formação teórica e escolar, e portanto nós somos um país que está a viver, a regredir aos anos 60, em que um grande boom de imigração, em que de facto o governo assobia para o lado, não consegue garantir o subsídio de desemprego àqueles que se vão cada vez estando mais desempregados. Há uma tentativa que é evidente e que não é desmentida de dourar os números do desemprego com formações profissionais, com programas de contrato de inserção em emprego que são absolutamente precários e que visam substituir até funções que são do Estado. O Estado está, passando a expressão e desculpando a expressão, a arrebentar pelas costuras. Nós não temos o Estado, a máquina do Estado está a ser toda destruída para que o Governo possa entregar a privados a sua gestão, nomeadamente na saúde. Todos os dias verificamos que há demissões nos hospitais centrais, em Lisboa, no Amadora Sintra, recentemente no Alentejo, ontem ainda foi no Alentejo. Portanto, a saúde está a atingir um grau de ruptura cada vez maior, a Segurança Social não dá resposta, o IMT não dá resposta nem às cartas de condução, isso foi falado ainda bem recentemente. Portanto, tudo isto com uma política que é a política que este Governo sempre disse. Eu acho que António Costa erra numa expressão quando diz que este Governo é incompetente. Não é, este Governo é competente, porque este Governo tem um objetivo que é diminuir a máquina do Estado, diminuir o aparelho social do português, para que possa privatizar e para que possa entregar ao capital, às empresas privadas, aos grandes grupos financeiros. E aí está a ser competente, porque de facto nós estamos a ver este país a ficar cada vez pior e a não servir aquilo que é os cidadãos e aquilo que são os interesses dos portugueses. Mas para alterar este quadro, além naturalmente de obter uma maioria eleitoral, o PS, e António Costa já o disse, uma das primeiras medidas é de facto falar, negociar com os parceiros europeus, como os gregos tiveram de fazer. Aliás, o PS sempre foi, aliás, o PS é um partido do governo, é um partido de poder, que não pode ser um partido de oposição pela oposição, não pode ser um partido de rua, não pode ser um partido de manifestações de rua sem objetivo concreto. E naturalmente um partido da Europa, fomos nós que assumimos a adesão à Europa. As manifestações e, portanto, são prejudiciais? Não, digo eu, não é um partido que tem essa natureza de mais contestatária sem nenhum objetivo concreto. Não, as manifestações são legítimas, são bem-vindas, fazem muita falta e fazem parte do processo democrático, e ainda bem que assim é. Aliás, devemos às manifestações a liberdade que temos e que vivemos, e portanto, estava eu a querer dizer é que o Partido Socialista é um partido de governo que tem o compromisso europeu há muito tempo vincado, é um partido social, democrata, e que, portanto, a Europa será sempre um compromisso a assumir com o Tivemos português. Na semana passada, exatamente aqui, representantes do Partido Comunista que veem na manifestação de rua uma das formas de participação democrática. E, inclusivamente, o PC tem tirado alguns benefícios disso, uma vez que é um partido que não baixa nas intenções de voto. E cada um dos partidos utiliza as suas estratégias de política, de fazer oposição e de fazer a sua afirmação da sua capacidade de mobilização e de participação cívica e pública. Eu, quando referi há pouco, eu acho que o Partido Socialista, acho que não tenho a certeza, desde sempre foi um partido do arco do poder, em que se afirma com compromissos grandemente estabelecidos, e, portanto, a Europa é um deles, e esse compromisso há de ser sempre a manter até ao fim. E numa perspectiva de uma vitória eleitoral sem uma maioria absoluta, que parece, enfim, considerando as últimas sondagens, parece ainda distante, que alianças o PS pode fazer? Eu acho que o PS tem que trabalhar para a maioria absoluta e poderá atingir esse objetivo, porque eu confesso e continuo a acreditar que os portugueses, quando forem confrontados com a decisão do voto e quando forem confrontados com aquilo que são, de facto, as políticas que prejudicaram grandemente
as pessoas, os portugueses, os cidadãos portugueses, as pequenas e médias empresas portuguesas, todos nós, funcionários públicos, os reformados, as autarquias, as juntas de freguesia, os professores, o conjunto da sociedade, toda a sociedade portuguesa foi toda ela tocada de forma negativa por este governo. Eu não conheço nenhuma política que seja positiva. Dos atuais partidos do poder, começou com o PS. Esse início de austeridade, digamos. Eu vou recordar, o Zé Luís e todos aqueles que nos ouvem, que este governo foi eleito na base da mentira, porque foi eleito dizendo que tudo aquilo que ia fazer se resumia a cortar na despesa. Prometeu, o seu Primeiro-Ministro prometeu que não aumentaria os impostos e que essa era a sua política e que, portanto, o governo do PS é um governo despesista e tudo aquilo que eram gorduras do Estado seriam reduzidas para poder garantir o cumprimento do programa da Troika. Depois de eleito, tudo isso não se verifica e mais, e reforço aqui aquilo que eu ia dizer há pouco, é que foi dito pelo seu Primeiro-Ministro que o programa da Troika era para ser cumprido e para ir além da Troika. Portanto, esse discurso e esse argumento de que começou com o Partido Socialista não esquece que, de facto, era necessário fazer alguns constrangimentos orçamentais, mas já nessa altura, por indicação da Europa, ao contrário do que tinha sido dito antes, que era preciso investir mais, fazer mais investimento público para poder retomar a economia europeia e, portanto, a história não começa nem acaba com este governo. Aliás, esse é um problema deste governo, é que este governo acha que a história portuguesa começa em 2011 e acaba em 2015. Não é verdade. Há um histórico português, há democracia em Portugal há muitos anos e muitos dos governantes que estão neste governo nem sequer têm capacidade para estar neste governo, nem sequer têm formação democrática para estar neste governo, porque não respeitam aquilo que é o passado deste país, de muito daquilo que são as decisões políticas deste país, e, portanto, Zé Luís, nem vale a pena irmos fazer tipo de comentários deste género, mas eu lembro, por exemplo, que este governo tem um Ministro da Educação que não acerta uma política, não acerta uma medida, não acerta, nada funciona neste governo na educação, não funciona. Começa a colocação dos professores, a questão das escolas, agora os colégios privados que não recebem, as escolas de arte que não recebem há não sei quanto tempo. Esta semana o Conservatório de Música Nacional encerrou. É um conjunto de políticas que não são políticas nenhumas. Portanto, há aqui, de facto, muita incompetência, muita incapacidade e um princípio, que é um princípio de privatização e de não querer respeitar aquilo que são as políticas sociais e que são as pessoas. De qualquer maneira, privatizações também fizeram governos do PS. Com certeza, isso, uma coisa é privatizar daquilo que é o ponto de vista de algumas empresas, de alguns serviços, de algumas áreas do país, outra coisa é tudo aquilo que possa ser entregue a privados, nomeadamente estamos a assistir no social uma transferência absoluta de competências que são do Estado, para as Santa Casa de Misericórdias, para a IPSS de grande dimensão, não para as pequenas, numa política que pode vir a estrangular financeiramente muito aquilo que é o trabalho social feito nos conselhos como o nosso, por exemplo. E quanto a isto, ninguém diz nada, ninguém reage e ninguém se propõe, porque também, eu volto a dizer, já Luís, isso lamento dizer, mas é verdade, nós vivemos num regime que não é propriamente um regime livre, nomeadamente, não é? Nem no país, porque a comunicação social toda ela está direcionada para uma política de controle da comunicação, nem no país, nem no nosso Conselho, por exemplo. No nosso Conselho vivemos num clima de absolutamente dificuldade, do ponto de vista daquilo que é a expressão política de cada um, e eu tenho provas disso e sinto isso. As pessoas falam comigo, muitas delas comigo, com os meus camaradas de partido e com as nossas estruturas, até a medo, têm medo de participar naquilo que são as ações do Partido Socialista. Sabe que houve pessoas que foram votar nas primárias e foram vistas a votar nas primárias, foram chamadas a atenção por terem votado nas primárias do Partido Socialista. Portanto, a máquina da Câmara é uma máquina que tem medo da sua própria sombra, que não sabe de respeitar o movimento democrático, que é cada um participa por si naquilo que quer, que faz da sua vida aquilo que entender. Pode ser funcionário autárquico, não ser, familiar, amigo, pai, tio, avô, não interessa para o caso, as pessoas são livres de participarem. Aqui estamos a viver um momento de um clima de grande tensão social, política, e eu acho que tudo advém do facto das pessoas não terem formação política, porque a formação política faz-se na vida, faz-se na educação, faz-se no movimento cívico, faz-se no associativismo, faz-se na escola, faz-se nos partidos, e, portanto, quando não há isso e há apenas o gosto do poder pelo poder, atingir o poder a todo custo, algumas vezes sem saber como é que se chegou ao poder, mas estando-se no poder, tem-se alguns receios que são perfeitamente evitáveis e não são necessários. Mas lá iremos, antes de mais, antes de chegarmos lá, uma última questão e voltando a insistir. Pode acontecer, o PS não... Quais os alinhamentos do Partido Socialista? Exatamente. Muito bem, eu não quero fugir à pergunta. Todos sabemos que o António Costa tem essa característica e tem esse histórico até
de ser um bom negociador daquilo que é a relação política com outras forças partidárias. Eu suponho que o António Costa vai conseguir, no âmbito da esquerda, fazer, se necessário for, um acordo de governo. Eu estou certo que, e esse é o objetivo do Partido Socialista, o Partido Socialista deve lutar por ter maioria absoluta e não deve desfocar desse objetivo, porque se desfocar desse objetivo não o atingirá. Numa eventualidade de não atingir, eu acho que o PS terá, nos partidos mais pequenos, nos partidos que estão agora em mais emergentes e que defendem também política mais de esquerda e mais social, nomeadamente o LIVRE, podem ser alternativas para poder ter grupos parlamentares ou acordos parlamentares que permitam ter maioria absoluta. O partido dito de Marinho Pinto, o PDR, é é uma curiosidade que todos teremos. Eu não sei qual vai ser a reação do eleitorado português ao Marinho Pinto enquanto candidato à Assembleia da República. Vamos ver, porque não, eventualmente. Mas eu suponho que o PS sozinho é capaz de atingir um bom resultado e que eventualmente poderá ter que fazer um ou outro acordo parlamentar e não necessariamente coligações nem pré, nem pós-eleitorais. Sendo certo que o importante na democracia é saber fazer com consciência, fazer pontes, e o António Costa tem dado amplos exemplos de que é capaz de fazer e, portanto, também estou certo que nessa matéria vai ser. Aqui o importante também é nós não governarmos como a direita, porque se governarmos como a direita acabaremos a fazer os mesmos erros que a direita e, portanto, o PS aí... Está afastado da ideia que alguns apontam como a possibilidade de um centrão PS-PSD. Não acredito, até porque o Partido Socialista vai-se apresentar ao eleitorado com propostas muito próprias, com propostas eleitorais diferentes das atuais e deste governo e, portanto, depois disso não pode desfraudar as expectativas juntando-se ao PSD. Ainda uma questão relativa ao distrito. Nesta altura o PS no distrito alterna também com o PSD, tem mais deputados ou menos deputados. Nesta altura tem menos deputados, tem 7. Isso resulta é uma situação conjuntural que o PS prevê recuperar ou na atual situação no distrito, e recordo-lhe algumas divergências existentes aqui a nível de concelhias entre si. Não, o Partido Socialista teve de facto dois processos, em muito pouco tempo teve 2 processos eleitorais muito marcantes e que aqui no distrito de Braga tiveram uma presença até mediática muito forte. Foi a primeira eleição para a Federação e, portanto, o Presidente da Federação, o Engenheiro Joaquim Barreto, foi eleito maioritariamente, com uma grande campanha eleitoral, com um grande esforço, com um movimento muito forte de apoio. Nós, aqui em Verde Domingo, também contribuímos grandemente para essa vitória. Isso cria naturalmente sempre divisões momentâneas, porque uns apoiam uns candidatos, outros apoiam outros candidatos, mas somos todos parte integrantes do mesmo partido, portanto o partido neste momento está num processo de unidade outra vez. O Partido Socialista de facto precisa ter uma dinâmica muito própria, tem muita responsabilidade no nosso distrito e naturalmente que com a presidência do Engenheiro Joaquim Barreto essa força vai se reforçar ainda mais. E depois tivemos o movimento das primárias, que também foi um movimento de grande participação dos militantes, dos simpatizantes, mas que resultou numa vitória esmagadora de António Costa e que em Vieira de Domingo também se verificou isso e, portanto, tivemos 2 vitórias internas também importantes para que fiquem também registadas naquilo que é a política do nosso partido. Mas estou certo que a nível da nossa região, o PS de Braga vai ser um dos grandes responsáveis, no sentido positivo da palavra, da vitória do António Costa a nível nacional, porque Braga é o 3º ou 4º maior distrito do país, temos uma grande massa eleitoral, cerca de 600 ou 700 mil eleitores, e portanto teremos que dar aqui um contributo importante para que o PS possa ter uma vitória significativa a nível nacional, e com isso reforçar também o número de deputados eleitos na Assembleia da República, e estou certo que com a Federação, como está a trabalhar neste momento, num processo de união, de dinâmica, de iniciativas, de ir ao terreno, falar com as pessoas, falar com as entidades, com as forças vivas, de organizar iniciativas, como eu disse há pouco, de fazer um trabalho político importante, vai naturalmente contribuir para a vitória eleitoral de António Costa. Vamos então falar do Conselho de Verde do Minho. Já começou por dizer que no Conselho se vive, da sua perspectiva, alguma situação de menos liberdade, assim traduzida por mim. De qualquer modo, o PS tem 3 vereadores na Câmara Municipal e tem 8 dos eleitos, 9 dos eleitos diretos na Assembleia Municipal. Isso é questão formal. A questão formal é essa, a questão formal não está em causa, só faltava, aliás, não está em causa, às vezes até está, porque mais que uma vez nos é recusada a documentação, nos é recusada a informação, mas isso faz parte. Já aqui uma vez tive uma discussão
discussão, uma conversa, e o José Luís é testemunha delas, de todas essas conversas com o PSD e com o CDS, em que, de facto, é verdade, o PSD só nos fez chegar, a Câmara só nos fez chegar a cópia da auditoria porque nós fizemos uma reclamação para a Comissão Nacional de Acesso a Documentos Administrativos e nos foi finalmente dada a cópia da auditoria. Muitas vezes os deputados da Assembleia Municipal pedem cópias dos documentos e não são dados, mas isso é questão formal e quanto a isso eu não tenho a menor dúvida que os órgãos autárquicos funcionam, nós estamos nos órgãos autárquicos e participamos nos mesmos, naquilo que nos é dado a participar, que eu relembro que, por exemplo, o vereador não tem direito a falar na Assembleia Municipal, portanto está na lei, não há que discutir isso, nas reuniões de Câmara apenas podemos participar naquilo que nos é dado a participar com a agenda do dia, portanto não mais que isso, e isso é questão formal. O que eu digo é que, e há pouco queria dizer isso, e é verdade, e se alguém quiser desmentir pode fazê-lo, mas não conseguirá fazê-lo porque as verdades não são fáceis de desmentir, a não ser com uma inverdade. O ambiente que se vive é de grande pressão, usando uma expressão antiga, uma asfixia democrática, porque de facto as pessoas não estão à vontade, não se sentem à vontade, e eu percebo que não se sintam democracia, mas infelizmente ela não se verifica, mas isso há com certeza que vai passar e que as pessoas vão perceber que não podem continuar a fazer política dessa maneira, até porque se assim for não vale a pena estar na função pública de servir a causa pública, porque não é essa a razão de ser dos eleitos. Seja como for, nós no Partido Socialista temos feito o nosso trabalho, temos feito oposição naquilo que é a nossa maneira de ver. Eu acho que esta Câmara tem sido, já o disse aqui publicamente, tem sido uma Câmara que não tem tido cuidado naquilo que é a despesa corrente desta Câmara. Esta Câmara limita-se a fazer, até o momento limitou-se a fazer despesa corrente. É uma Câmara que nós já mais que uma vez dissemos que é uma Câmara que faz muitas festas, muitos acontecimentos, muitas iniciativas. E alguns deles conversam quase a Feira do Fumeiro. Mas não faz investimento de capital nenhum, pelo menos que até o momento não fez. Nós, recordo que viemos do mandato, o nosso mandato do Partido Socialista foi o mandato com mais investimento de capital se fez há uma vez em Vieira do Minho, desde que há democracia, portanto... Também já não há muito para fazer, essa fica, de infraestrutura. Também, não há muito para fazer, mas ainda há muita coisa para fazer, porque isso é uma ilusão também, pensar que uma autarquia não tem que fazer, não é verdade. Dar nota de que esses acontecimentos, muitos deles não têm sentido nenhum, desse ponto de vista, do nosso ponto de vista. O município não pode, o que eu quero dizer é isto, e para que fique, vou tentar explicar para que fique claro, nós não somos contra fazer-se isto ou aquilo, até porque a Câmara deve ser promotora de investimentos, promotora de iniciativas, ser parceira de iniciativas, pode ser isso tudo. O que não pode é ser tudo ao mesmo tempo, porque não tem capacidade para ser. A grande questão é essa. O José Luís disse-me há pouco, a Feira do Fumeiro foi um grande sucesso. Claro que foi, aliás. Esse pode ser um dos investimentos que a Câmara deve fazer sempre todos os anos e deve investir todos os anos nesse acontecimento. Não está isso em causa. Até porque eu relembro que a Feira do Fumeiro, da dimensão que tem, foi promovida por nós. Nós, quando chegamos à Câmara, havia uma pequenina Feira do Fumeiro que era feita em frente à Câmara numa tenda muito pequenina, uma coisa sem impacto nenhum, e que nós demos uma projeção muito grande, incluindo com os espetáculos, com as chegas de bois, com a televisão, com um conjunto de iniciativas, que fizemos com que a Feira do Fumeiro ganhasse a dimensão que tem hoje, mas que ela própria, se não for cuidada, trabalhada, se não for vincado como Feira do Fumeiro, porque a Feira do Fumeiro deste ano, por exemplo, na minha opinião, e a minha opinião pessoal, deixou de ser só Feira do Fumeiro, passou a ser uma festa. Portanto, eu não critico que seja uma festa. O que podemos estar a pôr em causa é aquilo que é o essencial, que é o fumeiro. E, portanto, eu acho que a Câmara aí tem de ponderar bem a sua estratégia e depois não pode, ao mesmo tempo, num ano, investir 60 ou 70 mil euros a fazer uma cobertura para a Feira do Fumeiro, porque, entretanto, teve sol e correu bem. No ano seguinte, como tiveram medo da chuva, desistiram desse dinheiro que investiram, porque ficou tudo em ferro velho, passando a expressão, na escola primária, e alugaram uma tenda para tapar o recinto, gastando mais não sei quantos mil euros, porque, entretanto, andamos aqui à procura do tempo. Quer dizer, é aí que se gasta dinheiro mal gasto, e a Câmara não pode ter uma estratégia de fazer a Feira do Fumeiro. Agora temos em maio o Rally de Portugal, e depois aparece não sei mais quem, e vamos ter o motocross, e são mais 15 mil euros, e depois aparece mais não sei quem, e a Câmara não tem dinheiro para isso. A Câmara Municipal de Vieira do Minho não tem capacidade financeira para chegar a todo lado, e tem que mudar de estratégia, na minha opinião. Eu já disse que estou disponível, em termos de Partido Socialista, para colaborar com os Partidos Social Democrata ou com o CDS, PP, de discutirmos isso, fazermos encontros, podemos ver formas diferentes de fazer política e de fazer uma gestão, porque eu estava na Câmara, saímos da Câmara e eu sei como é que a Câmara está financeiramente. Não é verdade que tínhamos sido nós a fazer a dívida, porque também isso é uma... Mas é um constrangimento. Claro que é um constrangimento como foi para nós, porque vamos lá ver uma coisa, o mundo não começa e não acaba
vamos lá ver uma coisa. A Câmara Municipal de Vila do Minho não começou em 2009 ou em 2009 e acabou em 2013. A Câmara Municipal de Vila do Minho começou em 1975 ou 76 e vai acabar daqui a muitos anos, espero eu. Portanto, eu também herdei, enquanto Presidente da Câmara, dívida. O Palabim também herdou dívida, o Engenheiro Travessa Mato também herdou dívida. Cada um de nós também fez dívida, claro que fizemos. Esta Câmara, estes senhores que estão na Câmara, estes senhores autarcas que estão na Câmara, com devido respeito, herdaram dívida, vão deixar dívida, porque não há... Aliás, já contrataram um empréstimo de 2,5 milhões de euros. Convém que fique claro, porque necessário. Eu não estou por em causa se não é necessário, estou a dizer é que não há, que não se faça, que não se diga, Jorge Dantas e a Câmara do PS fizeram uma dívida de 18 milhões. Não é verdade. Nós tínhamos uma dívida inicial à qual acrescentamos um momento de dívida. Não quero estar a ser impreciso nos números, mas se não me engano tínhamos uma Câmara com 14 milhões de euros de dívida e deixamos a Câmara com 18 milhões de euros de dívida. Esses são os números, não quero estar a ser impreciso e, portanto, se não for assim, eu também peço desculpa pelo facto. Mas há aqui um momento de dívida que tem a ver com a construção da escola em Vila do Minho, com a construção da escola em Louredo, com a construção de centros escolares em Roças, com o pavilhão, mais um pavilhão em Vila do Minho, mais um pavilhão em Roças, mais um pavilhão desportivo em Louredo, mais o Parque dos Moinhos, mais a Ponte de Pinheiro, mais um conjunto de apoios às IPSS, aos centros de dia. Portanto, tudo isso, que é investimento de capital que fica para as gerações atuais e futuras, foi a tal dívida que nós tivemos que deixar. E, portanto, e também desses 4 milhões está a dívida que nós consolidamos, ou seja, pela primeira vez, desde que a gestão autárquica, agora é obrigatório, mas no meu tempo, mesmo na gestão obrigatória fizemos, nós conciliamos a dívida, ou seja, nós apresentávamos à Assembleia Municipal a dívida da Câmara e das empresas municipais. E, portanto, tudo isso foi uma forma diferente de fazer política. Claro que foi. E se calhar não fomos bem entendidos pelas pessoas, se calhar também por isso é que nós perdemos as eleições, mas quer dizer-se que nós deixamos uma dívida dos 8 meses não é verdade, nós deixamos uma dívida à qual acrescentamos, é verdade, dívida de uma dívida que já existia. Portanto, e esta Câmara que está, quando sair, que eu espero que saia nas próximas eleições autárquicas, naturalmente o PS vai fazer tudo para ganhar as eleições, naturalmente, e vai apresentar-se ao eleitorado para isso, mas quando sair, também vai deixar dívida, porque ninguém consegue pagar a dívida em 4 anos. Aliás, pelo que eu vejo, não é essa a intenção deste município, desta gestão autárquica, porque tudo o que fazem não indicia, antes pelo contrário, isso mesmo, até porque, como eu digo, reativar a empresa municipal de agricultura e turismo, na minha opinião, só tem um objetivo, é poder empregar boys and girls do PSD, algumas promessas eleitorais extinguem-se a cooperativa Brancelha para despedir pessoas que não eram afetas à atual cor política. Isso é uma visão. Isso é uma visão. Não, pessoas que são militantes socialistas foram despedidas a semana passada. Receberam carta de despedimento, aliás. E, portanto, a cooperativa não tinha que ser extinta, na nossa opinião. Nada na lei obrigava a que isso acontecesse, mas estão a despedir para poder ter na Vieira, entretanto, uma empresa municipal que não era necessário fazer-se numa política de restrição orçamental. Digo eu que acho que devia ser o objetivo desta Câmara, mas digo que também não percebi qual é o objetivo desta Câmara, fica a pergunta. De qualquer modo, algumas daquilo que foram promessas eleitorais, está agora em curso o processo que pode levar à criação de, inicialmente, 120, 150 empregos. É algo de positivo. José Luís, vamos lá uma coisa, nós não, pelo menos eu e o Partido Socialista, a certeza absoluta, não temos nenhuma objeção a investimento no Conselho de Vila do Minho. Todo ele que vier é bem-vindo, desde que venha por bem, como diz o outro, não é? Como diz a canção. Portanto, dizer-lhe que essa aposta deve ser feita, se for possível cativar emprego para Vila do Minho, cative-se, investimento ótimo. O que eu acho é que nós não podemos não podemos ter discursos depois que são enviesados. Por exemplo, nós não podemos cativar emprego a todo custo, porque eu ainda estou para perceber, e a Câmara de Conselho vai-me explicar, porque tem que explicar naturalmente, porque é que a Câmara a investir 300 mil euros numa iniciativa privada. Porque a Câmara diz publicamente, no site da Câmara, no Facebook da Câmara, que está a fazer obras na Santa Ramonagem no montante de 300 mil euros. Esse investimento é para recuperar ou é fundo perdido para uma empresa privada? É que o município não tem que fazer esse investimento para uma empresa privada. Eu não tenho resposta. Eu também não tenho resposta. Eu estou a deixar a pergunta para que o Presidente da Câmara e o Sr. Executivo possam responder. Portanto, o investimento é bem-vindo, tem de se perceber quem é que paga o investimento dessas empresas que vêm para cá, para o nosso território. Por outro lado, também havia uma área, e eu não queria terminar sem antes dizer também isso, porque fiquei um bocadinho perplexo esta semana com isso. É uma área muito importante para o Conselho de Vila do Minho, que é o turismo, e vem a proposta até do Fumeiro. Nós, neste momento, não conheço nenhuma iniciativa de turismo, de promoção turística do Vila do Minho. Havia uma coisa chamada Havia uma coisa chamada prova de orientação.
E esta semana há a Feira de Fumeiro, o Passeio Rota de Fumeiro. Está bem, mas isso é uma associação local que faz um passeio muito bonito de bicicleta e muito bem. Que a Câmara está associada. E parabéns por isso, sempre esteve associado. Aliás, mais uma vez, se deve também a nós essa promoção maior, mas não é isso que eu queria dizer. É que havia uma coisa chamada Sentivieira, que no primeiro ano autárquico consumiu 100 mil euros de investimento, e que este ano tinha previsto 25 mil em orçamento. Estamos no mês 3 do ano e que eu saiba até hoje, desse programa Sentivieira não aconteceu nada. E está a decorrer neste momento em Lisboa a maior feira de turismo do país, onde passam cerca de 100 mil, mais de milhares de pessoas, aliás, inaugurada por seu Primeiro-Ministro, e Vieira do Minho não está presente pela primeira vez nos últimos 5 anos. Portanto, fica essa nota, de facto, de uma falta de estratégia, de visão política, de objetivo, que eu ainda não percebi, mas com certeza que havemos de perceber um dia. De qualquer maneira, e para concluir, no último menos de meio minuto, o mandato vai com menos de metade, menos de meio, e o PS estará dependente, e é uma última questão, estará dependente o resultado de Vieira do Minho com aquilo que for o resultado das legislativas deste ano? Não. O PS de Vieira do Minho tem a vida própria, tem a sua estrutura própria, tem os seus dirigentes próprios e tem o seu calendário político bem definido. Conta muito com os seus autarcas locais. Eu elogio mais uma vez, quer sejam os candidatos vencidos e vencedores das autarquias locais, os membros da Assembleia Municipal, os vereadores, a estrutura partidária local está firme e convicta. Os resultados nacionais darão uma ajuda, com certeza. Então, Santos, concluímos o nosso tempo. Hoje falamos do Partido Socialista, mais um dos principais partidos com atividade no nosso concelho, onde quer que nos tenha ouvido. Continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui, agradecendo naturalmente mais uma vez a presença aqui. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.